E aí, gente, a Science aqui. No episódio de hoje é a parte 2 sobre games. O primeiro a gente falou sobre o caso vício em games. E vimos a literatura acadêmica nesse tema. Agora vai ser um aspecto que eu não falei tanto no outro episódio, no 63, que é sobre violência em games. E esse é um dos temas principais que eu vou abordar no livro que é o volume 4, nossa série sobre vários artigos e vários temas, né? Que é o volume 4 do Inquisitiones Ex Natura. O link tá na descrição, tá publicado na Amazon, Kindle, né? Não tem a versão física por enquanto. Tem um capítulo exatamente sobre cérebro e jogos, né? Sobre vários temas, não necessariamente só vício e violência. Porque na verdade, no primeiro, eu tentei falar sobre como não tem como associar um vício em jogos como sendo causado pelos jogos em si. Como se o jogo fosse uma droga que altera sua mente, coisa do tipo. Então, o objetivo foi mostrar exatamente isso. Tem artigos acadêmicos que infelizmente, cometem diversos erros nessa questão e outros que mostram o contrário dessa questão. Que mostram que, na verdade, tem vários benefícios de jogar jogos. E como eu disse, acho que a prova mais clara é a pesquisa meio que unânime que xadrez. Tem pesquisas mostrando que o xadrez pode beneficiar as pessoas cognitivamente. E que outros jogos como League of Legends, como Dota 2, como StarCraft 2, eles são mais complexos do que xadrez. Computacionalmente, aqui na opinião, que é matemática pura. Então tem papers que eu citei no outro episódio que mostram que xadrez não é tão complexo matematicamente do que outros jogos. Sendo que StarCraft 2 e League of Legends, por exemplo, estão num nível extremamente mais alto de complexidade. Por várias razões. E vários outros jogos seguem isso. Então, se xadrez tem benefícios cognitivos, esses jogos também deveriam ter. Embora esses jogos estão inseridos em diversas temáticas que são diferentes, eu creio que diversos jogos são arcade. Se pegar o contexto de jogos e só colocar jogos de violência não faz sentido, porque, por exemplo, tem jogos que são de carro, tem jogos que são como o Crash da vida, que é um jogo que busca apenas um ambiente mais jogo de criança, né? Eu joguei Crash 1, 2 e 3 quando era criança. E não tem violência, né? Mas porque você vai ter violência, é uma violência cômica. Que você vê em Tom e Jerry, coisa do tipo. Que você via em desenhos que hoje em dia não são mais assim tanto, né? Como Pernalonga. Ou outros desenhos como... no estilo Tom e Jerry, assim. Que tinha uma violência maior. O Neytunes da vida. Hoje em dia não tem tanto. E pelo menos desse gênero no Cartoon. Não tem tanta violência quanto antes. O que era legal, né? Você assistia Pica-Pau, por exemplo. Você não ia fazer as coisas que Pica-Pau fazia. A criança, ela sabe diferenciar, pelo menos as normais, cognitivamente, psicologicamente. Elas conseguem diferenciar o que é realidade e é, o que não é realidade. Porque elas veem Dragon Ball e elas sabem que aquilo é um desenho. Elas podem vir brincar de lutinha por causa disso, mas não é porque, sei lá, o Goku fez, sei lá, um soco em alguém. A criança, ela vai fazer isso igual. Essa é a questão. Eu não vou dizer que é, e isso a pesquisa acadêmica também fala que não tem nenhuma correlação, 0% de correlação entre mídias que têm violência e parcialmente, não atos violentos, mas é que tipo, quando você que tá falando sobre violência em jogos, normalmente você pensa em alguém fazendo algo brutal, né? Tipo,
entrando numa escola e fazendo. Fazendo coisas horríveis, né? Como teve muitas vezes nos Estados Unidos. Porém, nesse nível é impossível de você correlacionar jogos com violência. O máximo que pode acontecer é, tipo, as crianças gostarem de Street Fighter e brincar de Street Fighter, por exemplo. Mas normalmente a relação entre jogos e violência, na verdade, não tem tanta correlação como as pessoas dizem. É isso que eu quero mostrar nesse episódio de forma certeira, né? Eu sempre deixo o resumo na descrição. Na descrição, no comentário fixado, para que fique mais claro a minha opinião. Talvez nem sempre fique tão clara a minha opinião, porque eu tenho que falar o que os outros falam nesse tema. Eu tenho alguns artigos que a gente vai citar nesse tema. No livro, no volume 4 do 15 de Anos Natura tem mais. Né? Então, o primeiro paper que eu vou citar é do Haddad e Willoughby, tá na descrição de 2011. O efeito da violência em jogos e agressão, mais do que violência. E esse paper tentou mostrar que existe certa correlação, sim, entre violência e jogos. E normalmente o teste que eles usam para fazer isso é o TCRT, que é o Taylor Competitive Reaction Time Task. Reação competitiva em tempo de tarefa de Taylor. É um teste que é usado, que é modificado, né? Uma modificação do teste de Taylor padrão para analisar o nível de agressão de pessoas. Então eles põem as pessoas que vão testar de controle e as pessoas que controle não, vão pegar pessoas de várias idades, não, tipo adolescentes, pré-adolescentes, homens e mulheres, e tentam fazer jogar videogames. Tem exemplos que mostram eles jogando, que falam que eles jogaram Wolfenstein 3D. Eu joguei Wolfenstein, mas é uma versão mais recente. Eu joguei um Wolfenstein só, acho. Mas um jogar em Wolfenstein 3D e outro jogar em um jogo que é mais leve, né? E o objetivo é saber usar esse teste pra ver depois de jogar o jogo quanto de níveis de agressão que ele tinha por jogar o jogo. Eles acharam uma correlação positiva. O problema desse teste é que ele já foi criticado muito na literatura acadêmica também, até artigos falam isso, que usam esse teste falam isso, que tem limitações. É que, por exemplo, você deixa a criança, 12 anos, jogando Wolfenstein 3D. Ela joga, faz o teste, tem um resultado positivo, né? O teste, ele testa o quanto você está disposto a meio que, entre aspas, machucar a pessoa por um efeito lá, acho que normalmente por um botão que se aperta e faz barulho na pessoa, uma coisa assim. E eles medem conforme a pessoa tá disposta a não ligar pra entre aspas, agredir a pessoa. Através desse teste, né? Porém, não seria muito, do ponto de vista da psicologia, não seria muito sem sentido você dizer que uma pessoa que joga um jogo por 10, 30 minutos, após jogar o jogo vai ter reações agressivas. Tipo, se você dizer isso, você tem que dizer que todo mundo que joga jogo é agressivo, depois de jogar o jogo tem que ficar agressivo. Porque é isso que a pesquisa que usa esse teste, Taylor Competitive Reaction Time Task, sugere isso. Que depois de jogar um jogo violento, você tem que estar numa atividade que deixaria, entre aspas, você mais violento. Só que é estranho, porque na vida real, eu creio que o bom senso é importante pra pesquisa acadêmica também. Até pra desenhar os testes experimentais melhor. Você vê que você põe um monte de criança pra jogar Call of Duty por muito tempo. E não tem uma mudança de comportamento grave depois de jogar os jogos. Você dizer que vou jogar um jogo por um tempo. Tem um teste, por exemplo, que foi feito com filmes. Um filme com uma pessoa que tem tiro, né? Pessoa dando tiro. E outro, um filme
tem isso. É um paper da JAMA, por exemplo, tá na descrição. E aí, por exemplo, tem um estudo da JAMA, que é de 2019, bem recente. Effect of exposure to guns violence in video games on children. E tá na descrição. Na JAMA, um dos maiores jornais de medicina do mundo. E quando eu li esse paper, eu falei, nossa, deve ser um paper interessante, né? Foi um teste tipo assim, é diferente desse teste que a gente falou, essa aqui. Um grupo de crianças assistiram um filme, mais de uma centena de crianças, um filme sem nenhuma violência e outro com violência, com pessoas com armas. E o paper tenta falar sobre isso no videogames, né? Aí eles colocaram as crianças numa sala com brinquedos. Um dos brinquedos, acredite se quiser, era uma arma. Pelo que parece era real. Pelo que eu li. Pelo que eles indicaram, é uma arma real, sem balas. E eles queriam ver os dois grupos, qual que ia brincar mais com a arma depois do filme. E do número de 20 crianças a mais, no grupo que assistiu o filme, assistindo uma correlação alta, que as crianças que assistiram o filme com armas ficaram mais tempo brincando com as armas que estavam disponíveis ali pra brincar. A questão é, assistir o filme violento causou isso? Provavelmente, porque uma coisa que acontece muito é, por exemplo, eu assisti Velozes e Furiosos, por exemplo, 5. Eu lembro que eu assisti o 5 no cinema, e a primeira coisa que eu quis fazer depois de assistir o filme é jogar Need for Speed. Então eu jogava jogo de carro com frequência, e o filme me deu vontade de jogar Need for Speed. Assim como tem vezes que eu vejo um vídeo de alguém combinando alguma coisa, eu tenho vontade de comer essa coisa. Às vezes eu vejo uma propaganda de um jogo legal, eu acho interessante, eu compro. Então, obviamente, coisas que a gente assiste vão influenciar a gente no curto prazo. Só que a decisão é nossa, no fim. Só que a gente tá falando de criança. Porém, primeiro, de criança que fica com armas disponíveis pra ela durante a sua fase de infância e adolescência. Se os pais não tiverem nenhuma em casa, provavelmente a maioria não vai ter tocar em uma. O máximo que eu, por exemplo, vi quando era criança, era o policial usando arma, M4A1, já vi fuzil. Mas eu nunca toquei numa arma. Então, a não ser que você vá pro exército, a não ser que você vá pra polícia, ou que você seja um bandido. Ou que você tenha gosto por armas e você curta isso. Por outras razões. Até porque eu conheço várias pessoas e eu também joguei Call of Duty, Point Blank, combate armas. Eu joguei jogo de toda a minha vida. Quando eu vejo armas de verdade, por exemplo, na televisão ou qualquer outro lugar. Por exemplo, teve uma vez que eu tava saindo da escola e eu fui um policial com M4A1. Eu soube direto que é M4A1 porque eu conheço a arma do jogo. Counter-Strike e tal. Call of Duty. Então, se eu fosse pro exército, eu conseguiria discernir diversas armas até pelo nome. Porque eu conheço. Eu conheço que é uma Uzi, eu conheço que é uma arma semiautomática. Os jogos, eles meio que de tiro, né? Meio que acabam te ensinando os grupos diferentes de armas, você sabe qual que é. Isso é normal. Agora, a grande maioria das pessoas que jogam jogos de tiro nunca tocaram na arma. Então, qual que é a relevância de ter um artigo acadêmico no JAMA ainda, publicado no jornal acadêmico famoso, que tem um estudo que tenta mostrar que depois de assistir um filme, as crianças brincam mais com armas, sendo que elas não... E eles colocam no final que os pais devem ter essa noção de que os filmes podem fazer as crianças terem mais movimento com armas. Mas não faz sentido. Não faz lógica nenhuma. Então vejam, assim, isso é normal, tá? Li vários artigos na Nature ruins, vários artigos de jornais acadêmicos bons que são ruins. É normal. O que importa do artigo é o conteúdo, não onde ele está publicado. Às vezes o artigo ele é pré-print, não está publicado em nenhum jornal acadêmico, e o conteúdo é muito bom.
E obviamente eu vou citar, porque o conteúdo é bom. O que importa é o conteúdo. E nesse caso, esse experimento, na minha opinião, foi muito mal feito. De 2019 ainda. Não faz sentido. Eu creio que sim, filmes e séries podem influenciar várias coisas nas pessoas. Mas as pessoas são influenciáveis, mas também são dificilmente influenciáveis também. Pessoas, pô, uma- obviamente uma criança é mais influenciável que um adulto, mas um adulto ele sabe o que ele vai fazer. Se ele vê um filme Resgate 2, por exemplo, ele não vai sair por aí, né, sei lá, atirando todo mundo, ele não vai. Alguém assistir 007. Quantas pessoas que assistiram 007, toda a população mundial na história, que se tornaram agentes no M6, agentes da guarda secreta da rainha, ou entraram pro FBI porque assistiram 007. Lembro de um blog, um post de um blog, muito tempo atrás, de um cara que falava sobre como, depois de assistir o filme A Múmia, ele ficou muito interessado na cultura egípcia, na história. Ele leu todos os livros de egípcio, começou a estudar a língua egípcia e tal. Ele ficou vidrado desde pequeno nisso. Não sei se ele continuou depois estudando mais isso na faculdade. Mas o cara, tipo, se mergulhou nesse tema de uma forma brutal. Foi em museus e coisa do tipo. O filme, obviamente, influenciou ele pra estudar isso. Mas a grande maioria das pessoas que assistiram a Múmia, pessoas como eu, não se interessam por esse tema por causa do filme. Eu recentemente, por exemplo, me interessei por esse tema, egiptologia, por outras razões, mas não o filme. Na época eu assisti, achei legal e acabou. Então, a questão é, obviamente, séries, jogos e filmes influenciam a gente de uma forma ou outra, mas parcialmente. Então, esse estudo colocado no JAMA, muito mal feito. É, tem outro no JAMA do Ferguson, falando sobre esse tema também. E eu preciso pegar aqui, porque isso eu vou ter que dar uma lida. Esse é o segundo do JAMA. Eu acho que é esse. É o The Good, The Bad and The Ugly. E lembrando que todos os papers que eu tô citando tá na descrição. E depois vai estar disponível no livro também que eu tô publicando. É de 2007, então é um pouco antigo para esse tema, que é um tema que teve uma mudança grande nos últimos anos. Nesse tema que de 2010 pra frente é bom. Obviamente o paper de 1999 tá muito cedo na história do game para fazer pesquisa nesse tema, né? Pessoas não sabiam de games tanto na época. Então, conclusão desse estudo que tá publicado na Springer Nature, os resultados da análise atual suportaram a conclusão que jogos violentos estão associados com o aumento na cognição visoespacial. Entretanto, resultados na meta-análise atual não suportam a relação entre jogos violentos e comportamento agressivo. Acho que eu peguei o paper. Esse não é do JAMA, se não me engano, é do Springer. Mas a questão é que, na verdade, é a favor do ponto que eu quero falar nesse episódio, mostrando que não tem correlação entre violência e jogo. Tem alguns papers nisso, só que eu vou falar deles já. Acho que eu lembro esse paper que eu tô citando, do JAMA. Ele na verdade tá no Google Chrome. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Então o que fala esse paper? Ele fala, por exemplo, tem um paper aqui, tá na descrição, que ele fala sobre que ele testa diversos jogos livres e tenta ver se eles têm ou não algum tipo de coisa que seja violenta, né? Jogos livres. Porque o teste que eu faço, que eu citei do Taylor Competitive Reaction Time Task, é um teste também de competitividade, né?
E nessa pesquisa, os papers que são a favor dessa questão da violência nos games, pelo menos um pouco, falam sobre como jogos como FIFA Online pode levar a comportamentos agressivos. Você pode falar, mas é futebol. E aí falam tipo assim, né? Como um jogo competitivo, você fica bravo quando perde. Sempre uma criança. E isso leva a um comportamento mais agressivo. Nesse sentido, jogos competitivos levam a um comportamento mais agressivo. Sendo sincero, todo tipo de jogo. Seja de videogame ou onde for, até xadrez. Até adultos também ficam bravos quando perdem. Por várias razões. De repente tá no campeonato, coisa do tipo. No League of Legends, por exemplo, eu já fiquei várias vezes bravo que eu perdi. Jogando Point Blank no passado, eu dava uns gritos lá em casa. Quando eu era pequena. Que os vizinhos ficavam enchendo o saco. Que eu tava morrendo no jogo. Isso é normal. Só que essa raiva é uma raiva que eu perdi. Não é que eu vou bater nas pessoas porque eu perdi no jogo. Obviamente você vai ter um tempo quando você, por exemplo, se tava jogando um jogo e você falhou no jogo e perdeu todo o seu. Tudo que você fez no jogo foi pro ralo. E aí você fica bravo. Aí você dá um soco na parede, por exemplo, tem vários vídeos disso. Eu tinha um amigo que falava que quebrou uns dois controles jogando FIFA. Só que é uma raiva momentânea. Que você desconta alguma coisa e obviamente a culpa é sua, né? A culpa é do jogo. Você que ficou bravinha por causa do jogo. Obviamente, com o tempo as pessoas desenvolvem uma capacidade de lidar com isso e não ficar tão bravos por causa de um jogo. Então a questão é que, na minha opinião, é difícil você dizer que jogos como FIFA ou PES, não importa, levam comportamentos agressivos, que são jogos que levam comportamentos agressivos de alguma forma por causa de competitividade. Só porque você fez um teste que nem tem uma validação tão decente, e, na minha opinião, nem é útil em nenhuma circunstância. Porque esses papers que mostram, por exemplo, que jogaram Freestyle 3D, um grupo e outro grupo não jogou um jogo leve, que isso vai fazer as pessoas mais agressivas por um tempo, por causa de jogar o jogo. Fazendo esse teste inútil não faz sentido. Tem razões por brigas escolares e questões mais extremas. Por milhares de razões que não tem a ver com jogos. Tem a ver com problemas psicológicos da pessoa, problemas familiares, problemas, questões de divórcio, questões comportamentais que não tem a ver com o jogo. E tem um paper que fala sobre isso, sobre essa questão que as pessoas, nessa pesquisa acadêmica, nesse tema, às vezes não consideram que a causa, na verdade, desse contexto é de outras questões ambientais familiares, questões, pessoas próximas que talvez abusem da pessoa, enfim, principalmente da criança. Tem uma fase de desenvolvimento que se acontecer isso realmente pode traumatizar a pessoa. E essa pode ser uma causa muito mais causal, que realmente vai ser importante na etiologia desses comportamentos agressivos em crianças do que jogos. Na verdade, a maioria dos papers. Não, Maria, tem vários papers que falam a favor da correlação entre games e violência. Porém, muitos papers também mostram o contrário. Tá na descrição. Tem esse que eu discordo de 2001. É um paper meio antigo, né? Pro tema. Olha essa questão sobre como eles analisaram diversos jogos. Colocaram um estudante universitário para testar vários jogos, mandar fitas que eles gravaram desses jogos para analisar se tinha violência ou não. Então eles não queriam eles mesmos jogar. Contrataram alguém pra jogar pra eles. O cara foi pago pra jogar jogo. E ele jogou diversos jogos de Playstation, 64, Playstation 2, Sega Saturn. Zelda Ocarina of Time, que é um jogo que eu gosto muito, por exemplo. Agora. Será que Zelda causa violência, né? Talvez violência contra monstros virtuais, né? Mas enfim. E esse paper aqui se chama... Esse aqui é o da Jama, na verdade. Aquele que eu estudei antes do Ferguson e da Nate.
Violence in E-Rated Video Games, do Thompson e do Hanninger. E eles querem falar como jogos que são classificados livres deveriam, na verdade, talvez ter aumentado a sua edificação, a sua classificação de idade. Eles analisaram diversos jogos. Eles concluíram que diversos jogos que são livres têm violência o suficiente para ser revista essa questão, né? Quando alguém fala que Crash de corrida tem elementos de violência, nós sabemos que temos um problema. Num paper acadêmico. Que Crash de corrida, sim, tem aspectos de violência. Não vou discutir aqui questões classificativas de jogos, mas a questão é: você acha que uma criança, Crash de corrida, você já jogou? Principalmente o antigo do Play 2, que eu joguei muito, passado. Fazer a pessoa ficar mais violenta, mais agressiva. Isso faz sentido? Isso é pesquisa acadêmica, né? Pelo que parece. Que é estranho. Tem análise. Tem uma análise longitudinal de vários anos em adolescentes na Alemanha, que também achou uma correlação entre violência e jogos. Mas de novo, não, esse estudo não faz sentido. Que podem ter outras causas. As causas não necessariamente são jogos. Assim como o vício em jogos não necessariamente é o jogo que causa o vício. Esse é o problema da pesquisa acadêmica nesse tema. E tem papers que falam sobre isso, que criticam parcialmente ou totalmente a pesquisa acadêmica nesse tema por usar testes que não têm validade, não podem ser validados de fato como testes para violência, e que nem podem avaliar isso de verdade, porque a verdade é que as pessoas só agem de forma violenta em diversas situações específicas, que tem pessoas que podem ou não agir de forma violenta. Tem questões também genéticas na personalidade, que em estudos de gêmeos mostram, principalmente gêmeos homozigotos, que gêmeos homozigotos têm uma personalidade muito parecida comparado a dizigotos, né, que são gêmeos diferentes, que não são parecidos, né. Tem uma personalidade totalmente diferente, ainda mais em estudos de adoção também. Mostram que o lar familiar não muda tanto a personalidade da pessoa quanto a genética. Então, a questão é que tem pessoas que foram criadas juntas a vida toda, e uma tem uma personalidade mais agressiva e outra não. E é uma questão tanto da pessoa, da consciência da pessoa privada, que a gente não tem acesso, que não age da forma que quer, e também questões relacionadas à genética parcialmente, é claro. Principalmente na infância. Então, na minha opinião, esses estudos que tentam mostrar violência em jogos usam testes ruins ou não entendem o que eles estão estudando. Principalmente análises longitudinais com crianças ao longo dos anos também não parece entender o que eles querem medir. Alguém que gosta de jogos da Nintendo, joga Mario, Pokémon. Que violência tem em Mario e Pokémon? Em jogo de golfe, não Nintendo Wii. Enfim. Tem papers, por exemplo, que vou deixar na descrição, que mostram como Minecraft pode ser usado para educação em física, química, matemática, biologia, ecologia. Tem até packages, libraries focadas apenas nisso para professores usarem isso na classe de aula. Tem estudos que mostram os benefícios do coisas como Nintendo Wii para reabilitação de pessoas e também a questão de idosos também. Uma atividade que deixa eles ativos cognitivamente. E de novo, se o xadrez tem benefícios cognitivos, porque esses jogos não teriam? Tem dois papers importantes contra a causalidade em jogos. Eu citei um, que era do Ferguson, que tá na descrição. Só que tem outro do Ferguson, que é de 2008, né?
violent games and aggression, causal relationship ou byproduct of family violence. E mostra essa questão. A maioria dos estudos falam, ó, tais pessoas têm comportamento agressivo, elas jogam muitos jogos. Então, os jogos que causam isso. Teve até um, tá na descrição aqui. É até engraçado. Segue meu raciocínio aqui, o raciocínio deles, né? Eles dizem assim. Será que o aumento na venda de jogos ao longo dos anos tem a ver com o aumento de violência nos Estados Unidos? Diversos tipos de crimes. O aumento de jogos violentos, na venda de jogos violentos, aumentou a quantidade de crimes nos Estados Unidos. Você pode pensar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, tá vendendo mais computadores nos Estados Unidos, mas também cresceu a violência. Será que eles estão correlacionados? Obviamente não, né? A pessoa que falaria isso seria uma idiota. E tem papers que tentam mostrar isso. Será que tem uma correlação? Não tem correlação. Não tem como ter correlação. Você não tem como fazer correlação entre as duas coisas. Como um paper diz, 90% das pessoas de homens, principalmente na infância e adolescência, jogam videogame. E muitos jogam jogos de tiro, FPS. Grande parte. Eu sei que muitos amigos meus jogavam jogos de tiro com frequência. Talvez não com tanta frequência quanto outras pessoas. Mas a maioria jogava bastante. Na casa de um amigo e coisa do tipo. Então, de toda essa violência deveria aumentar. É estranho que a gente vive que a violência no passado, na história, né? A civilização sempre foi bem alta. E sempre, em muitas épocas, foi pior do que atual. Você falar hoje o mundo tá ruim, teve épocas que tava muito pior. Tipo, exércitos dizimando vilas, mongóis do tipo. Será que os mongóis jogavam videogame? Provavelmente não. Será que os árabes, né, conquistaram até parte da Espanha, que hoje para Espanha e Portugal é o andaluz da vida, né? Fizeram várias conquistas na Europa, será que eles jogavam videogame? Pra ser violento daquela forma? Não. Então, o ser humano não precisa de videogame pra ser violento. Ele não precisa de filme nem de televisão pra ser. Né? Ao longo da história, sem essas coisas, o ser humano já era violento. Mas para falar, então, a culpa das peças e dos livros. A maioria das pessoas não liam livros como hoje. E peças não tem como se correlacionar com violência. Enfim. Só isso já é um argumento suficiente para falar contra essa questão. Esse paper do Ferguson mostra isso, que os papers atuais talvez não correlacionam essa questão, mas se não me engano é o dele que é um pouco parcial, né? Que ainda assim a pesquisa em violência nos games é importante, porque talvez tenha assim uma pequena correlação, mas tem outro paper que é o do Violent Video Games and Real World Violence. E aqui é importante, Rhetoric versus Data. Retórica versus dados. Patrick e da Juliana. Frente. Do Patrick, né? E eles mostram. São 3 autores, na verdade. Esses autores mostram que a retórica política nesse tema e da mídia não bate com a realidade dos dados desse tema. Que na verdade a causalidade de, por exemplo, tiroteios em escolas nos Estados Unidos que foram frequentes no fim dos anos 90 tem mais a ver com questões familiares, questões de bullying na escola, várias questões que não estão nem um pouco associadas com jogos. Aí normalmente diz, aquela pessoa que fez tal tiroteio jogava tal jogo, mas a grande maioria das pessoas, dos homens, na idade daquela pessoa, jogam jogos com não muita frequência. Então isso não pode ser razão para causa que na verdade deveria ser a causa deveria ser em si outras questões no meio da pessoa.
Eu não, sim, eu creio que genética, eu já falei sobre esse tema, né? Sobre genética da personalidade. Genética comportamental. Tipo, isso existe. Estudos de gêmeos mostram isso, como eu já falei antes. A genética é parcialmente relacionada com personalidade. A personalidade é mais uma questão fenomenológica que uma questão da própria consciência da pessoa. As culpas dos pecados das pessoas é delas mesmas. Porque cada um tá da sua própria consciência e toma suas decisões de acordo com conforme ele quiser. A gente já tem, até Paulo fala isso em Romanos, nossa, incrustada na nossa genética cognitiva, que é a moralidade, que é certo e errado até certo ponto. Então mesmo que alguém ensine errado a gente fazer merda, continuar fazendo merda, a gente deveria ter uma noção de que é certo e errado já. Fazer tal coisa deveria ser errado. Então, digo que razões genéticas, como alguns casos de lei, já usaram razões genéticas para dizer tentar absolver uma pessoa de um crime, mas isso não é tão verdadeiro na minha opinião. Principalmente em games, não tem nada a ver. Não tem correlação. Veredito. Eu vou adicionar uma parte nesse tema no livro que eu citei. Tá na Amazon, né? Tá na descrição. O volume 4 do Inquisitiones Ex Natura. Que eu adiciono coisas nos livros que eu escrevo, né? Na Amazon. Dá pra se adicionar. Capítulos e tal. Do que já tá publicado. E eu vou expandir isso bem mais. Bem mais artigos citados do que aqui. Aqui é só uma introdução bem pequena. Mas no geral é resumo. Resumo de tudo. Resumo da ópera. Não tem correlações de jogos violentos. Ponto.